tem certas coisas, galera, que na teoria é sempre melhor. Por exemplo, eu fazer um acerto com uma sonda por cilindro é melhor? É sempre melhor? Cara, na teoria sim, na prática nem tanto. Por quê? Cara, às vezes você vai gastar muito a mais. Pô, vou fazer um motor 8 cilindros, você vai ter que comprar 8 sondas, às vezes 8 módulozinhos de sonda. Deixa eu ver quanto custa um, por exemplo, Nano da Fueltech. É um módulozinho que, ó, olhando na internet rápido aqui no Mercado Livre, tá 600, 700 reais. É 600 reais, ó, tá? Sem chicote. Se a gente for ver aqui, vou compartilhar com vocês, só para vocês verem aqui. Tá aqui, ó, tô no site da Fueltech, 589, for pegar um chicote de 2 metros, já sai 800 reais e tem a opção de colocar uma sonda, que daí sai por 1.300, né? Então tá uns 600, 500 reais uma sonda, tá? Pô, se você for pegar isso aqui e fizer vezes 8, olha quanto dá só de sonda no seu projeto. Tá vendo? Pô, vai dar, o cara vai gastar aí mais de 10 mil só de sonda. Então, na prática, não vai ser sempre que você vai usar uma sonda por cilindro. Porque é o seguinte, é isso que eu quero passar para vocês. Cara, quando você vai ter, por exemplo, um motor 8 cilindros, vou fazer um desenho toscão aqui, galera. Motor 8 cilindros, tá? Então aqui a gente tem 4 cilindros e aqui a gente tem outros 4 cilindros, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó, o Ricardo Brito perguntou, usar EGT não seria mais viável? Financeiramente sim, mas a ideia de EGTs individuais é diferente de lambdas individuais, tá? O que eu quero passar para vocês, galera, é o seguinte, que a ideia de usar uma sondas individuais, uma por cilindro, ela nasce por quê? Porque você tem sempre diferentes, anota aí, diferentes quantidades de ar entrando nos cilindros. Às vezes a gente acha assim, pô, eu tenho aqui 8 cilindros, é o mesmo motor, é tudo igual. Não tem diferença entre os cilindros. Tem, cara. Na hora do funcionamento, você tem diferentes entradas de ar nos diferentes cilindros. E a injeção não sabe disso, ela não consegue medir quanto entrou de ar no cilindro 1, quanto entrou de ar no cilindro 2. Ela não consegue medir. E aí o que acontece? Na hora do ajuste, que a gente vai acertar o motor, a gente define uma das partes do ajuste é o quê? Quantidade de combustível, certo? Quando a gente faz o acerto da quantidade de combustível, a gente está supondo que é tudo igual. Porque a gente não está fazendo um acerto assim, tipo, cara, no cilindro 1, vamos supor que o 1 é esse aqui. Estou colocando uma quantidade de combustível, no 2 aqui estou colocando uma outra. Num acerto basicão, a gente está fazendo o quê? Olhando uma sonda e fazendo acerto de combustível, sendo quantidades iguais para todos os cilindros. Só que não entra a mesma quantidade de ar em todos os cilindros. Então vale a pena a gente fazer um acerto individual por conta disso. Então, por que, Roberto, que tem diferentes quantidades de ar em cada cilindro? Cara, por diversos motivos, cara. Você vai ter uma pequena diferencinha nos comandos de válvula de cada um dos cilindros. Você vai ter uma pequena diferencinha na taxa de compressão do cilindro 1 para o 2. Você pode ter uma pequena diferença do ponto de qualquer... Cara, eu quero que você entenda que tudo tem diferenças. No seu próprio coletor de admissão, você vê de como é a entrada de ar, já distribui diferente entre o cilindro 1, o 2, o 3 e o 4. Você tem diferenças no seu coletor de escape. Tem diversas diferenças que, na prática, a quantidade de ar que entra para dentro de cada cilindro é diferente. Por conta disso, seria interessante a gente usar lambda, um sensor lambda por cilindro. Por quê? Porque aí a gente vai entender exatamente como acertar corretamente cada um desses cilindros. E se tiver diferenças grandes, a gente vai conseguir descobrir isso e corrigir para aquele cilindro em si. Beleza? Qual que é a desvantagem de você usar uma sonda por cilindro? Além da grana é o quê? Cara,
o acerto fica bem mais difícil, tá? Não é simplesmente colocar a sonda lá e você achar que você vai acertar um cilindro no detalhe. Se você não tiver um passo a passo, é fácil você se perder, tá? É fácil você se perder. Galera, acerto de injeção programável, você tem que ter uma sequência, um passo a passo, cara. Eu mesmo, depois que eu tinha muitos anos de experiência, vira e mexe eu esquecia de um detalhe importante, que tem certos tipos de coisa, galera, que se você tem uma sequência, e se você pula um passo, quando você chega lá na frente, você fala, nossa, cara, eu vou ter que voltar. Além de você perder o serviço, perder tempo, às vezes você perde o serviço, porque você tem um passo a passo para você fazer. Se você não faz aquilo lá, putz, cara, você joga fora tudo que você fez. Quer que eu te fale uma que eu errava, que eu já errei umas 2 vezes e depois nunca mais errei, porque doeu na alma? Cara, você vai fazer o acerto de combustível, você vai calibrar o motor, vai fazer o acerto do motor. Né? Acontecia muito do cliente chegar com o motor pronto, ó, vou fazer o acerto do motor. O motor estava no dinamômetro, queria acertar, começava a fazer o acerto, e daí, depois de meia hora acertando o motor, 1 hora, cara, na hora de acelerar, de plena carga, descobria que o injetor era pequeno para o motor. Por que que isso é um passo importante no meu passo a passo completo? Porque quando você descobre que o injetor é pequeno, você vai ter que trocar o injetor, todo o acerto que você fez anteriormente, você joga fora praticamente. Então, galera, esse é o tipo de exemplo que eu só consegui me organizar e fazer acerto rápido depois que eu criei um passo a passo, uma lista de coisas que eu tenho que fazer na sequência. Confere e resolve isso aqui, depois vai para lá, depois vai para lá, depois vai para lá. Cara, o mais importante, pessoal, é a gente entender o porquê das coisas. Nessa área de injeção programável, quando a gente está começando do zero, parece um monte de coisa. E é um monte de coisa. Só que qual que é o maior erro que eu vejo da galera que está começando do zero? Qual que é o maior erro que a galera comete? Quando a galera olha de fora, isso eu vou falar por mim, tá? Quando eu comecei, eu queria aprender sobre essa área. Eu cheguei em oficina, pedi para trabalhar de graça, a galera realmente escondia o jogo. Já aconteceu comigo de eu entrar em autódromo, tinha um cara fazendo acerto assim, eu chegava atrás assim para olhar o computador, cara, eu era um cara novo assim, não tinha nem ideia de como é trabalhar na área. O cara viu que tinha alguém olhando, baixou o computador assim, mas realmente escondeu o jogo. Nada contra, tá? Cada um faz o que quer com o seu conhecimento. Mas o que que eu tô falando isso? Por que que eu tô falando isso? Porque todos esses acontecimentos que eu tô contando para vocês faziam eu imaginar algo errado. Tudo isso que acontecia fazia eu imaginar que acerto era tipo receita. Que os caras que faziam acerto tinham receitas. O cara falava, o cara tem um mapinha daquele motor. É o mapa que funciona para aquele motor. A famosa receitinha. Eu imaginava que essa área era composta por receitas. E os caras que trabalhavam com isso sabiam as receitas e não passavam para ninguém. Por isso que os caras escondiam o jogo, tudo mais. Só que, cara, não é isso. Não é isso. O mais importante de tudo, para quem está começando e quer trabalhar com isso, quer entender essa parte de acerto de gestão programável, sabe o que quer? Entender o porquê das coisas. Se você não entende o porquê das coisas, você vai viver refém de receitas. Quando der um pau em alguma coisa, você não vai conseguir resolver. Você vai ter que pedir ajuda. Você vai ficar dependente daquele negocinho de, cara, o cara faz desse jeito, então eu vou fazer assim porque falaram que funciona. E não pode ser assim. O primeiro passo é você entender como as coisas funcionam. O ponto é, tudo isso se justifica, usar injeção, usar sonda individual, só se justifica porque a quantidade de ar que entra para dentro dos cilindros é diferente. Em um cilindro entra um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. Assim como os injetores não são perfeitamente iguais. Você vai ter diferença de combustível também. E o Jean fez uma pergunta muito importante aqui, ó, que é a seguinte: isso só é viável se a injeção for sequencial? Sim. Para você ter um controle individual, sonda individual, não adianta nada você. Até adianta, tá? Vamos falar uma coisa. Deixa eu explicar o que o Jean está querendo falar. Se eu for colocar uma sonda por cilindro, então imagina que eu coloquei uma sonda aqui, uma sonda aqui, uma sonda aqui, uma sonda aqui. O que seria normal? O que é normal no motor em V? Normalmente, o que a galera faz? Tá?
E é uma maneira que eu gosto muito de trabalhar. Vou fazer um desenho do escape aqui, vai ficar toscão, beleza? Mas imagina que você tem o seu escape aqui, ó, juntou 4 em 1. Normalmente a gente coloca uma sonda aqui, beleza? Do outro lado vai ser a mesma coisa e a gente colocaria uma sonda que vai medir o escape desses 4 outros cilindros, tá? Às vezes o seu escape vai juntar tudo em um só e você coloca uma sonda, tá? Mas é comum em motor em V você usar 2 sondas. Show de bola. O que a gente está falando aqui? Cara, se a gente vai colocar individual, a gente vai fazer assim, ó. Você pode ter o escape assim, mas você vai colocar uma sonda aqui, a outra aqui, a outra aqui e a outra aqui. Agora, com isso, você vai fazer o quê? Você vai medir a sonda desse cilindro aqui. Você vai medir a sonda desse aqui. Vai medir a sonda desse aqui e desse aqui. Uma das vantagens de você medir a sonda individual é que você possa fazer esse acerto individual. Para você fazer o acerto individual, você precisa ter a injeção sequencial. Para você fazer o acerto individual, ou seja, por cilindro, você precisa ter uma injeção sequencial. Roberto, o que é isso e por quê? Cara, a ideia da injeção sequencial é que você, vamos dizer que isso aqui seja o bico injetor, que você tenha que a injeção comande esse injetor separado desse outro, e separado desse outro, e separado desse outro. Então, a injeção programável ela vai conseguir controlar a quantidade de combustível para esse cilindro. Se não for sequencial, ferrou, porque daí se não for sequencial, você vai mexer esse com algum outro, ou às vezes com todos juntos. E aí você não vai conseguir fazer um acerto individual, beleza? Então esse ponto que o Gia falou aqui é muito importante, tá? Você só vai dar para fazer esse acerto individual se a injeção for sequencial. Senão, não adianta. Num projeto com injeção programável, hoje em dia, galera, é fundamental que você tenha sonda lambda, tá? E se não tiver, ponha, cara. Você vai usar uma injeção programável, ponha. Por quê? Ela vai te facilitar muito o acerto de combustível, beleza?